No meu bate-papo de hoje, quero trazer um assunto que é bastante importante, principalmente para os artistas e para aquelas pessoas que estão com muita saudade de ir ao teatro. O assunto do teatro digital. Eu quero falar com ele, Jonathan Cabré. Ele é diretor de teatro, mora em São Paulo. Ele é o idealizador da companhia Os Profanos. E ele vai contar um pouco dessa trajetória e do que realmente aconteceu com a companhia de teatro que ele dirige. Tudo bom, Jonathan? Que prazer estar com você aqui no programa Festas. Tudo bom, Mário? Prazer é meu, viu? Legal. Eu quero que você fale um pouco da companhia. A companhia Os Profanos é uma companhia de São Paulo. Quando ela foi idealizada? Quanto tempo ela tem? O que vocês desenvolvem em São Paulo? Bom, a companhia, né, independente assim, ela tem 4 anos, né? Mas começou com um projeto com a Edna Raquel e a Maiara Rosa em 2013. Né, que era um projeto social para ser trabalhado junto com uma ONG que tem aqui no nosso município, que é Carapicuíba. E aí esse projeto passou na mão de vários diretores de teatro. Na época nem eu era diretor, né, eu só era ator. E aí muitos dos diretores recusaram por ser algo novo, algo que não era tão tangível assim de ser abraçado. E aí, como eu sempre fui muito rigoroso comigo mesmo, o convite veio até mim e eu aceitei dirigir e acabei me apaixonando, né, em dirigir. E aí, no decorrer dos processos que a gente foi desenvolvendo ao longo de 3, 4 anos ali no projeto, surgiu essa ideia de criar uma independência do projeto social e criar, sim, uma companhia que rodasse, né, não só em Carapicuíba, mas em outros municípios e no centro de São Paulo também, com espetáculos de teatro. E aí foi fundada a companhia Os Profanos de Teatro. Você tem atores fixos? Como é que funciona? Os atores participam dependendo do espetáculo? Eles são contratos pontuais? Como que desenvolve? Ele tem um elenco fixo? Normalmente, quando eu fecho um contrato com o pessoal, eu fecho um contrato de 1 ano, né, com cada ator, porque não tem como, às vezes, ficar segurando a pessoa ali, às vezes ele tem um compromisso com outro trabalho, porque às vezes o teatro não é a renda fixa do ator, né? Sim, claro. Então também não posso ficar segurando muito ele ali para depender do projeto. Então, decorrer do tempo, assim, eu tenho diversos tipos de atores, né? Tem atores que já trabalharam comigo lá em 2017 e retornaram agora. Tem atores que só trabalharam entre 2017 e 2018. E tem atores novos. Então, quando eu preciso fechar um elenco, quando os atores que já são da companhia não conseguem abraçar aquele projeto, eu abro seleção de elenco, que daí é onde eu consigo conhecer diversos outros artistas no decorrer do tempo. Bacana. Eu sei que o teatro foi bastante prejudicado também nesse período de Covid, nesse período de quarentena, devido ao isolamento social, né? E o que a Companhia Os Profanos fez? Diga, como foi trazer o teatro para o meio digital? Quero que você conte um pouco dessa história, como o teatro se reverteu nessa situação nesse período. Então, começou lá no meio de novembro não, desculpa, no meio de 2020, e ainda assim se estava nessa pandemia, o pessoal em quarentena, todo mundo isolado, não se podia sair. E aí pouquíssimos grupos, né, se eu não me engano, 1 ou 2 grupos de teatro começaram a querer desenvolver algo digital, mas não se tinha ainda a idealização de como se fazer. Então, eu estava até comentando que o que grande deu start para os grupos, né, principalmente para a gente, foi as lives dos famosos, né? Que a gente viu que com live era-se possível fazer uma apresentação artística, era-se possível vender ingresso, era-se possível comercializar um produto, né? Então, a partir do meio de julho até outubro, eu fiquei idealizando, né, procurando meios de como criar uma peça digital, uma peça online. Então, certo. Em outubro, a gente começou um processo de ensaio, que foi a nossa primeira peça, né, Os que Esperam a Hora de Morrer. E aí eu convidei 2 atores para fazer esse processo, porque como era algo novo, eu não sabia muito bem como fazer, como ensaiar, quais as ferramentas utilizar, né? Com 2 atores ali, por exemplo, o trabalho não seria tão grande, né? Seria algo mais simples e mais direto. Então, foi um trabalho muito bacana, a gente vai retornar também em maio com as apresentações dessa peça. E, no entanto, que esse espetáculo a gente falava sobre a pandemia, né? Sobre uma visão de 50 anos após, do que pode acontecer com a humanidade, né, se a gente não tiver autoridades competentes que tomem uma atitude direta, né? E por incrível que pareça, 1 ano depois da pandemia, o que a gente conversou o ano passado sobre o espetáculo está meio que se concretizando hoje em dia, né? Então, para a gente foi meio que a gente foi caminhando pisando em ovos, né? Caminhando numa estrada sem luz e foi se descobrindo, né? Conhecendo outros trabalhos também de outros grupos, trocando figurinha com artistas, porque graças a Deus a gente tem artistas que se disponibilizam, né, a trocar figurinha, não tem aquele egoísmo de falar, não, só eu faço teatro online, sim, saca? Então a gente vai conhecendo outras ferramentas através de outros artistas, né? Hoje em dia eu considero que a gente está com uma ferramenta bem interessante, tanto para áudio, iluminação,
as apresentações interessantes. E até porque esse novo, como tudo, tudo que é novo, lógico que é estranho, né, precisa de muito estudo, precisa buscar as ferramentas certas para realmente realizar, existe um período de adaptação. Você acredita que esse novo formato de teatro digital ainda está sendo criticado ou tem uma recusa de muitos artistas que usavam o palco presencial para exercer sua profissão, ou participar, ou atuar? Tem muito preconceito, né? Antes até, o teatro já sofre um preconceito, né? É uma arte muito desvalorizada no Brasil. Então, ainda quando a gente leva a ideia de um teatro digital, tem um preconceito maior ainda. Só que o grande problema é que o preconceito não está só no público, o preconceito está nos próprios artistas que não aceitam a existência de um teatro digital. Né? Fala que quando está fazendo esse teatro online, né, um teatro digital se torna um conteúdo audiovisual, que é uma coisa que eu, pelo menos, defendo muito. Né? Quando a gente tem uma apresentação ao vivo, tem aquela interatividade, troca aquela sensação com o público, é teatro. Isso é a magia do teatro. Né? Se a gente coloca uma coisa gravada, beleza, é audiovisual. Mas, pelo menos na companhia e diversos outros grupos que têm sido feitos, é um teatro online. Tem grupos, né, que tem uma refinaria nos espetáculos, eles conseguem um palco, conseguem instalar câmeras e se apresentar, né? Então fica uma visão mais interessante da obra. Outros grupos, como é o nosso caso, a gente utiliza as formas que a gente tem, que é usar em casa dos atores, né? É usar garagem, é usar quintal, é o que a gente tem para continuar fazendo teatro, né? Porque o artista ele não consegue ficar sem fazer a arte. Né? O teatro, assim, quem ama, o cara sente a necessidade de se fazer isso. Olha, Jonathan, eu tive o prazer de ter comigo aqui. Eu tive o prazer de entrevistar a atriz e também diretora teatral aqui de Curitiba, a Sônia Morena. E ela fez a direção de espetáculo, inclusive da sua companhia, Nós Profanos, o Grito, né? Eu tive a oportunidade de assistir esse espetáculo e eu posso dizer a minha opinião. Quando você fala assim, tem atores que buscam o palco, fazem encenação em cima do palco, colocam mais câmeras e tal, tudo bem, mas não deixa de ser um audiovisual. Né? Um espetáculo que foi feito num palco e foi apenas veiculado, as pessoas acompanharam ali com 1, 2, 3, 4 câmeras. Mas não é isso que eu entendo por teatro digital. O que eu passei a entender foi o que vocês realmente trouxeram, o que vocês idealizaram. Né? Cada ator na sua casa, cada ator com o seu recurso, com a sua câmera, com o seu cenário, com a sua iluminação, trazendo uma costura perfeita e muito bacana entre as cenas, né? E o mais importante, ao vivo. Né? É lógico que a gente depende de conexão, depende de internet, depende de uma série de itens para colocar esse espetáculo, lógico, no ar, né? Para que seja confortável para todas as pessoas que estão vendo. Mas isso, para mim, foi o essencial e foi a inovação do espetáculo que eu cheguei a ver, não só com a Sônia, né? E também poder presenciar um ensaio que aconteceu, que o Jonathan me deu aí a oportunidade de participar de um ensaio da companhia dele, do espetáculo Dark Room. Então, antes de eu continuar falando com você a respeito, eu quero, então, no próximo bloco, vou terminar o bloco agora, no próximo, eu vou colocar o ensaio, o bate-papo que eu tive com os artistas que fazem parte desse espetáculo. Você vai ver a opinião deles, você vai ver o trabalho, o que eles pensam a respeito, porque é muito bacana a gente ver os bastidores do teatro digital. É um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui com esse grupo Pelos Profanos aqui, junto a um ensaio de um espetáculo teatral digital. Né? Muito bom saber como é o processo, como é a criação, o que eles pensam a respeito. Todas essas situações eu quero transmitir para você, não só artista, que tem essa possibilidade, né, de também participar de um teatro desse, como também para você que está com saudades de ir ao teatro e pode muito bem, sentado na sua sala, ver um espetáculo tão bom quanto o presencial. Isso é muito legal. Eu não conheço todos, então eu vou chamar pelo nome. Guilherme faz o Calígula, é isso, Guilherme? Isso. Conta como é que foi esse convite para fazer esse espetáculo junto aos profanos. Foi bem legal. Eu já participei de uma outra montagem dos Profanos, que era a Capitu,
inclusive junto com o Jorge. E aí foi muito legal, assim, porque foi uma experiência nova no sentido de que foi muito diferente uma peça da outra, assim. A captura é mais realista e esse aqui é mais onírico, por assim dizer, assim. E é sempre uma boa experiência trabalhar com gente que você não conhece. Eu não conhecia, não conhecia ninguém. Na captura também tinha a Mariana, desculpa, esqueci. Você é da onde? São Você é Paulo. de São Paulo. Vou aproveitar então e falar de repente com a Mariana. Ó, a Mariana também é de São Paulo? Sou do interior de São Paulo, sou de Bauru. E também como você chegou até o Jonathan, se os profanos, na realidade, vocês já se conheciam virtualmente? Então, eu também não conhecia ninguém, não conhecia o Jonathan, não. Mas aí eu vi o post, né, que ele fez no Face, buscando atores e tal, não sei o que. Eu falei, eu vou tentar mandar, quem sabe, né? E aí consegui entrar na peça da Capitu, aí fui chamada para fazer essa aqui. E tem sido, assim, uma salvação nessa quarentena, né? Porque é a forma da gente trabalhar, da gente fazer as coisas, conhecer gente que provavelmente eu não conheceria se não fosse online. Olha o que a tecnologia está nos dando de presente, né? Quantas pessoas a gente está conhecendo online, né? Através dessas plataformas. Iago, você é da onde? Eu sou de São Paulo também, centro de São Paulo. Eu já estou na companhia desde o início dela, na primeira montagem a peça Nossa História, presencial, né? Aí participei da companhia e agora voltei, né? Fiquei um tempo longe, aí com essa onda digital precisava, né? O ator precisa fazer algo, ele não pode ficar, como você falou, não pode ficar parado. Não pode ficar parado, esse né? meio, se tem esse meio, né? Tem que aproveitar. Tem seus prós, seus contras, né? Mas eu acho que tem muito mais prós, né? Que é isso mesmo, de conhecer pessoas novas, poder ensaiar com gente de outro estado, outra cidade, né? Uma das coisas que eu vi também dentro desse contexto, que não é só criar a personagem, ensaiar o texto, formatar, mas tem a parte da tecnologia. O Jorge, de repente, pode nos falar um pouquinho como que foi essa adaptação de vocês estarem atuando e, ao mesmo tempo, tem que estar ligado ali, né? Fala um pouco dessa adaptação, Jorge, pra gente. Sim, olá. Então, a questão de, por exemplo, se você está na coxia para entrar em cena, a gente acabou trocando algumas coisas, algumas ações, que seria, por exemplo, ligar a câmera, né? A gente liga a câmera e entra em cena, a gente desliga a câmera, está na coxia. Mas tem algumas coisas que ainda precisam ser adaptadas, tem coisa que não tem jeito, como, por exemplo, a questão da internet, às vezes pode dar alguns lags, uns bugs, às vezes o áudio não sai a imagem antes, mas são coisas que a gente vai se adaptando. Aí a gente arruma o nosso palco aqui, que eu estou no meu quarto, né? E aí eu tenho a luz ali e tal, o cenário eu não coloquei hoje, mas a gente arruma todo o cenário e tal, e se adequa para a câmera, né? Acaba se adequando sempre para a câmera, entendeu? Mas para se adaptar, para entender como que ia funcionar e tal, aí é só fazendo, né? Para ter ideia do que vai acontecer. E tá sendo razoavelmente simples, né? Fazer, porque a gente já tem o hábito de usar o Zoom, né, de usar a câmera do celular, que eu estou falando com a câmera do celular e tal. Aí eu tive que pregar aqui com os pregadores a câmera no laptop, e aí eu deixo um pedacinho do texto ali do lado e tal, as coisas estão todas aqui, a gente vai se adaptando, entendeu? Uma das coisas bem interessantes também que eu consegui visualizar dentro da proposta é que ela, por mais que cada um esteja no seu ambiente, no seu cenário, em casas separadas, em lugares né, totalmente separados, vocês têm um vínculo entre um e outro. Né? É quando vocês passam um objeto de uma câmera para outra. Olha que bacana isso. Né? Quando vocês fazem essa interação de que realmente vocês estão longe, mas ao mesmo tempo próximos. Isso é passado diante do espetáculo. William, qual a frequência dos ensaios de vocês? Então, eu vim para essa segunda temporada agora do espetáculo, né? Antes quem fazia a Chitara era a Evelyn.
Eu fui convidado, tô participando de outro espetáculo também da Seus Profanos com o Jonathan. Foi onde eu conheci eles. E os ensaios estão ocorrendo semanalmente, uma vez por semana. Muitas vezes a gente tem uns encontros aqui também. Já encontrei com o Luiz, com o Guilherme para fazer ensaios, questões de música também, porque tem músicas que a gente faz dentro do espetáculo, marcações. Então, muitas vezes na semana a gente está se encontrando e também no fim de semana com a presença do nosso diretor. Legal, isso é o encontro, né? Então, ao mesmo tempo que vocês têm o encontro com todos, vocês também fazem esses encontros individuais para ensaiar determinadas cenas que vocês contracenam juntos, é isso? Exato. Luiz, deixa uma mensagem, você como artista, para os outros artistas, né? Você que está passando por essa experiência, né? Essa experiência de participar de um espetáculo desse. Para quem não acredita nesse tipo de espetáculo, o que você diz? Qual a mensagem que você dá para essas pessoas que querem fazer o teatro e ainda estão relutando a esse novo formato? Uhum. Olá. Bom, eu mesmo não acreditava nesse teatro digital, né? Achava que não rolava, mas tive o convite também, pude assistir uma peça, eu achei incrível a interação, o jeito que a gente faz. E eu digo assim, que eu me sinto totalmente dentro do teatro. Quando eu assisti também, eu me senti como se fosse o teatro. Então, eu acho que é muito válido as pessoas poderem experimentar essa nova forma de apresentação. Os atores também podem acreditar, podem criarem peças, ensaiar normalmente. A gente faz como se fosse presencialmente. Dá para sentir essa interação, ter a energia, ter a vontade de querer apresentar. É muito válido e justamente a gente não pode ficar parado. De qualquer maneira, tá mais confortável até, né? Sim, a gente em casa. Mas foi muito bom, é uma experiência única que você agora prepara o seu cenário, seu figurino, você monta, faz os ensaios, né? Acho que é um crescimento muito bom para si ator também, é muito, muito, muito grande, assim, muito exponencial, né? É verdade, verdade. Lara, conta um pouquinho dessa tua experiência em particular, a sua experiência em si, e me fale um pouco também, já que nós vamos falar disso, né? Eu estou conversando com o Jonathan, mas como que é o Jonathan como direção? Né? Como é que ele levou todo esse processo aí com vocês? Como é que foi o Jonathan dirigir você ou qualquer um dos demais aqui? Olha, é uma aventura deliciosa, assim. Eu sou daqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e o Jonathan chegou a mim através do Instagram. O Instagram é uma ferramenta que está sendo muito potente assim, para as drag queens na pandemia, né? Tanto eu como a Every, que estava na primeira temporada. O Jonathan conseguiu chegar através do Instagram ao nosso trabalho, e aí houve o convite e a gente se jogou, assim. E dá aquele medo, dá aquele frio na barriga, porque a gente tem essas construções do teatro e de tudo que a gente já tinha realizado antes. Mas, assim, o Jonathan, ele trouxe, até porque já tinha experimentado também com outros espetáculos, né? Os Que Esperam a Hora de Morrer e Capitu, já tinha ali um caminho, mas eu acho que Dark Room foi um experimento exageradíssimo, e aí é muito bom ser drag queen nesse contexto, de poder exagerar ainda mais, e ele trouxe uma segurança muito grande, assim. Eu me sinto muito segura como atriz dentro desse contexto. Os direcionamentos, né, os apontamentos, principalmente com relação à câmera, porque aqui a gente está dependendo dela o tempo inteiro. Se a gente não tiver ela, a gente não tem como transmitir todas as emoções, todas as nuances da história. Então, esses apontamentos que ele fez foram muito seguros e fez com que, mesmo com as dificuldades, né, como o restante do elenco já falou, a gente conseguiu passar por cima dessas dificuldades, criando, né, de maneira criativa, que é o mais importante num processo artístico, né? Então, ele é maravilhoso. Aquela que vai puxar o saco do diretor. Legal, Lara. Então, Moia, também conta um pouquinho da sua experiência dentro desse espetáculo. Você já tinha feito outros espetáculos nesse formato ou é o primeiro espetáculo seu? É o primeiro espetáculo digital que eu faço. E como é que foi? Você gostou de participar? Vale a pena investir nesse tipo de plataforma, nesse tipo de inovação dentro do teatro? Com certeza, assim, como disse o meu colega, né, o Luiz,
tem sempre essa apreensão. Tudo que é novo traz uma apreensão, né? Tanto para o público quanto para os artistas. Mas garantimos que a mesma energia, o mesmo nervoso de entrar pela coxia é aquele que a gente faz ao entrar em cena na câmera, né? Então a gente fica acompanhando o público entrar ali no Zoom também. Então cada um que entra é como se estivesse sentando na cadeira da plateia. Então é maravilhoso. Tem as vantagens de você estar na sua casa, em qualquer lugar do país ou do mundo, e poder prestigiar, né? E a gente poder oferecer esse trabalho também para qualquer lugar do país ou do mundo. Então, essa ligação que a gente faz com as pessoas é incrível, porque não teria essa ligação jamais se fosse no presencial, né? Jonathan, você que está aí, né, tá fazendo a direção do espetáculo, como que vai ser esse encontro? Você já imaginou um encontro presencial com todos esses artistas que estão aqui falando comigo, né? Porque praticamente uma de cada região, eu acredito que a maioria não se conhece, e uma hora vai ter que se encontrar. Você já imaginou como é que vai ser esse encontro? Já imaginei, a gente até brinca às vezes, né, depois do ensaio, tipo, a Lara, ela mora em Espírito Santo, ela vem pra cá, tem praia aqui, e a gente imagina já o pessoal indo pra lá, fazendo apresentação no Espírito Santo, saca, aí curtindo uma praia. Aí a Moiá, que é de Curitiba, ela também já se autoconvidou de levar o pessoal pra lá pra conhecer a cidade, né. Eu, pelo menos, não conheço Curitiba, né, minha família é do Paraná, mas não conheço ainda Curitiba. Ela fala, vem pra cá também. Então a gente até pensa, né, até conseguir editais, leis de incentivo, de conseguir trazer o espetáculo de uma forma presencial e reunir, sabe, toda a equipe, né, a Mariana, que é de Bauru, o Iago, que é de Palheireiros, né, a Moiá de Curitiba, a Lara do Espírito Santo, reunir todo mundo e a gente fazer uma temporada, saca? Faz uma temporada em São Paulo, uma temporada em Curitiba, uma temporada em Espírito Santo. Então é uma ansiedade, sabe, que vai criando dentro de conhecer o pessoal. Gente, mas muito obrigado, né, por esse bate-papo, pela oportunidade que eu estou tendo de poder acompanhar esse ensaio, né? Faço votos que vocês continuem não só com esse espetáculo, né, o Dark Room, mas com outros espetáculos, muitos e muitos outros espetáculos. Sucesso para cada um de vocês. Então, parabéns por vocês estarem aqui, parabéns por vocês se desafiarem a continuar levando a arte de vocês, mesmo por uma plataforma digital. Tá certo? Muito obrigado, e eu vou continuar aqui com o Jonathan, né? E vamos nos encontrar outras vezes. Voltando aqui no terceiro bloco, eu volto com o Jonathan. Depois de você ter visto o ensaio que eu participei, tive essa oportunidade de conversar com os atores do espetáculo Dark Room. Ali você viu as opiniões, você viu como é feito e qual foi o processo, né, que foi desenvolvido atrás do espetáculo. Jonathan, eu sei que o espetáculo Dark Room está em cartaz e você tem aí próximos projetos, outras ideias aí de continuar com esse espetáculo digital, continuar trazendo esse recurso aí para todas as pessoas que gostam de teatro? Sim, com certeza. Eu acho que pro companhia, né, que a gente não depende financeiramente do governo, às vezes não trabalha com lei de incentivo, para a gente o teatro digital está sendo muito bem interessante, porque os gastos são menores e os lucros são maiores, então a gente não fica muito, né, se preocupando aí com questão de alocação de teatro, com divulgação presencial. Aí a gente consegue resolver tudo em casa, tudo pelo celular, tudo pelo computador. Então pretendo sim continuar e espero que seja um segmento que venha para ficar, porque ele está ajudando bastante, né, tanto na forma de apresentação quanto de ensaio, que a gente acaba conhecendo artistas, né, no Brasil todo. Hoje a companhia está com mais de 5 diretores, né, e a proposta da companhia é de criar uma rotatividade de espetáculos, né? Então, em maio a gente já tem 3 espetáculos que vão entrar em cartaz, em junho já tem 2 espetáculos, né, sendo desenvolvidos, e a proposta é continuar com isso durante o ano. Olha, muito bom, muito bacana. Então, você que ainda não assistiu nenhum espetáculo digital, não tem ideia do que seja um espetáculo digital, eu convido você a assistir o espetáculo Dark Room. Jonathan, como as pessoas fazem para acessarem, para adquirir o ingresso desse espetáculo que já está aí em cartaz, aí nas redes, veiculado pela internet? Qual é a plataforma que vocês usam? A plataforma que a gente usa para divulgar, né, e para vender o ingresso é o site da Simpla.com.
né? Por lá, a pessoa já consegue comprar o ingresso, reservar o ingresso com antecedência também. E aí, o Simpla, ele já direciona para o aplicativo Zoom. Então, tanto para o celular quanto para o computador, é o ideal que a pessoa tenha o aplicativo da Simpla e o do Zoom. No computador não precisa ter o aplicativo da Simpla, né? Basta acessar o site e já deixa o ingresso reservado ali. E aí, quando a pessoa quiser acessar, entra no site, faz o cadastro, o login dela, clica no ingresso, a transmissão acontece ao vivo. Uma coisa que é importante, esse ao vivo, pessoal, é ao vivo mesmo, tem hora e data agendada. Então não é como a maioria das pessoas, é o ao vivo, depois revê depois, né? Acaba comprando ingresso e acha, eu assisto a hora que eu tiver disponibilidade. Não é assim que funciona. É como você vai ao teatro mesmo. Você compra um ingresso para tal data e para tal horário. Aquela data e horário você se conecta através do aplicativo, que é enviado ali por e-mail, né? O link, daí você vai ter acesso e vai poder presenciar ao vivo os atores interpretando e atuando dentro de um espetáculo. Isso é o teatro digital. Falei certo? Exatamente, falou certinho. Não, é porque hoje é uma coisa meio que louca, né? O pessoal assiste tudo o que quer pelas redes sociais, na hora que quer, né? E quando pode ali, né? Ou seja, celular ou computador. Então é importante a gente dizer que o espetáculo tem hora e tem data agendada, igual ao teatro presencial. E ele é igual ao teatro presencial real, porque se você não acessa no horário correto, ou reserva até o horário correto, ele trava, você perde aquele ingresso, né? Então o ideal é que a pessoa reservando antecipadamente, ela entre no horário, ou que também, se não reservou antecipadamente, reserve até o horário da peça, porque passou daquilo, o ingresso ele passa a ficar inválido, né? Ele trava, aí a pessoa não consegue mais ter acesso. Perfeito. Bom, Jonathan, eu quero dar parabéns pela inovação, não só a você, a todo o elenco dos Profanos. Faço votos de muito sucesso aí nessa nova caminhada, em novos projetos. Eu praticamente gostei muito, né? Indico o teatro digital. É uma forma de renovarmos o teatro, levarmos ainda a cultura, levarmos a atuação dos artistas, levarmos os profissionais artistas a continuarem exercendo as suas profissões. Tudo se renova e temos que aceitar isso. Quem não aceita, infelizmente, vai ficar parado no lugar. Eu penso assim, né? Vamos inovar, vamos prestigiar. Então, você que curte teatro, entre em contato, entra lá no Simpla, procura lá o espetáculo Dark Room. Eu vou dar os contatos aqui, tá? E também aproveitem, curtam lá a página oficial da Companhia Os Profanos, lá de São Paulo. Eu quero agradecer, então, desde já, Jonathan, a sua disponibilidade, não só sua e do elenco todo, o carinho que vocês tiveram comigo, para que a gente pudesse, então, desenvolver e mostrar o que é realmente o teatro digital e levar, né, as pessoas a assistirem o Dark Room. Eu que agradeço demais, Mário, pela oportunidade. Em nome da companhia, em meu nome de todos os membros, né, da produção do Dark Room e das outras peças, agradecemos de verdade pela oportunidade, porque isso é muito bom para a gente, quanto artista, poder falar sobre a nossa arte, poder falar sobre esse novo segmento que está vindo e ainda assim tem um grande preconceito do público. Perfeito. Então, um forte abraço e nos vemos em outras oportunidades. Obrigadão, até mais, mano. Até.